Dá só uma olhada nessa imagem. Ela representa uma comparação entre os principais modelos de linguagem hoje do mundo. Tá? Então a gente teria, por exemplo, aqui em cima o ChatGPT-4 com aproximadamente 1,7 trilhões de parâmetros. Olha bem pequenininho aqui em cima o ChatGPT 3.5, a diferença dele em relação ao 4. Alguns outros modelos conhecidos aqui, como o Gemini do Google, na versão Ultra, o Claude 3. E tem um cara muito especial aqui embaixo, que é o Llama 2, de 70 bilhões de parâmetros. Essa imagem aqui, na verdade, ela está um pouquinho desatualizada, porque em abril desse ano, a Meta lançou a versão 3 do Llama, que hoje é o maior e melhor modelo de linguagem aberto, ou seja, open source do mundo. E o Llama 3, ele tem uma performance muito curiosa, que eu quero discutir com vocês aqui ao longo desse vídeo, que reacende um debate sobre qualidade, performance de um modelo em relação ao seu tamanho. Por quê? Porque existe uma ideia geral de que a qualidade dos outputs de uma AI, de um modelo de linguagem, é estritamente dependente do tamanho do modelo. Quanto maior for o modelo que a gente puder construir, mais capaz, mais poderoso vai ser esse modelo de linguagem, e a gente não tem outra alternativa. Se isso fosse 100% verdade, na verdade nós estaríamos ferrados. Por quê? Em primeiro lugar, um modelo pequeno aqui como o Llama 2, eu já comentei em outro vídeo onde eu faço uma análise dos principais players do mercado de AI, e eu disse que eu, por exemplo, aqui tenho uma máquina que é um notebook bem bom, tá? Tem 32 GB de RAM, tem uma GPU relativamente boa e ela mal consegue rodar um Llama 2. Tá, e meu computador aqui, ele teoricamente é caro. Ou seja, se esse modelinho pequeno aqui de 70 bilhões de parâmetros mal consegue ser executado na minha máquina, gente, imagina como seria, o que a gente precisaria ter de infraestrutura para poder executar esses modelos maiores. E outros, esses modelos maiores aqui, se o mercado seguir nessa tendência, eles vão ser cada vez maiores e cada vez mais caros de ser executado. E é óbvio que a gente pode concluir que mercado de IaaS aqui nesse sentido se tornaria algo entre quem consegue construir o maior modelo, encontrar a maior quantidade de dados, treinar por tempo suficiente em supercomputadores por muito tempo para ter acesso a esses modelos gigantescos, e ainda por cima eles têm que ter a capacidade de poder rodar esse modelo em algum lugar. Então os data centers vão ser cada vez mais caros e toda a infraestrutura ela fica pesada demais para ser executado e, consequentemente, a gente não conseguiria disponibilizar essa tecnologia por aí. Porque de que adiantaria a gente ter uma tecnologia gigantesca, super inteligente, mas que não pode ser executada nos principais dispositivos do mundo, nem em celulares, nem em computadores, e que para eles consigam executar, eles têm que mandar uma requisição para algum supercomputador e inferir o que esse modelo quer pra gente. Então essa é uma tendência do mercado e ela tem um risco muito grande. Existe até uma discussão no mercado sobre será que o modelo de negócio da OpenAI ele é pelo menos sustentável no longo prazo, porque tem gente que acredita que nem aqueles $20 por mês que quem paga para poder ter acesso ao GPT-4 seria suficiente para arcar com os custos das inferências desse modelo, de tão pesado que ele é. Só que aí em abril, a Meta lançou o Llama 3, ele reaqueceu um pouco esse debate. Por quê? Em primeiro lugar, o Llama 3 ele veio já em 2 configurações e existe uma terceira configuração que está sendo treinada. Primeira configuração é pequena, de 8 bilhões de parâmetros, que é possível de ser executado num computador como o meu. O segundo, a gente tem uma configuração de 70 bilhões de parâmetros, que eu quase consigo rodar aqui. E a terceira de 400 bilhões de parâmetros, que ainda não saiu. E o que esse modelo tem de tão interessante? A Meta conseguiu fazer com que um modelo pequeno se tornasse competitivo em relação aos grandes. A gente já tem uma prévia de alguns resultados no modelo de 400 bilhões de parâmetros, ele está batendo de frente com modelos que são aí quase 5 vezes maiores que ele. Em alguns testes ele consegue vencer os modelos principais do GPT-4, do Gemini Ultra e do Claude 3. E o modelo de 70 bilhões, na versão Instruct, consegue em alguns benchmarks bater de frente, ficar relativamente próximo desses modelos que são 20 vezes maiores que ele. E o mais engraçado é que a versão de 8 bilhões, em alguns casos, consegue até vencer as primeiras versões do ChatGPT-4. E eles conseguiram isso com uma quantidade muito menor de parâmetros. E aí podem surgir duas dúvidas. Em primeiro lugar, como que eles fizeram isso? E em segundo, o que isso significa? E começando por como que eles fizeram isso. Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre o processo de treinamento ou como essas redes neurais de modelos de linguagem foram construídos, porque eu não tenho tanto conhecimento quanto a isso. Mas a parte mais interessante é que a arquitetura da rede, que é a mesma utilizada por praticamente todos os modelos de linguagens, que é o modelo de Transformers, que foi apresentado pela primeira vez em 2017, se manteve intacto. Eles não mudaram de maneira muito agressiva a arquitetura do modelo, que era o que o pessoal achava que eles iriam fazer, mas na verdade eles mudaram a forma como o modelo foi treinado. Eles mudaram a arquitetura de tokenização,
que é basicamente conseguir fazer com que a mesma estrutura de texto pudesse ser comprimida. E a partir disso, eles jogaram muito mais tokens para dentro do modelo. Existia inclusive até uma teoria que dizia que determinados tamanhos de modelos existiria uma equação para determinar qual que é o tamanho de dados que seria necessária para poder otimizar esse cara. E eles simplesmente ignoraram isso, jogaram uma quantidade de dados muito superiores ao que esse modelo teórico diria. Para vocês terem uma ideia, o Llama 2 ele foi treinado em 2 trilhões de tokens e o Llama 3 foi treinado em 15 trilhões de tokens. E no modelo de 70 bilhões, o Zuckerberg participou de um podcast recentemente onde ele falou que eles tiveram que parar o treinamento, mas eles ainda estavam observando o modelo progredir em termos de inteligência. Ou seja, de forma resumida, a gente ainda não sabe nada sobre esses modelos. Porque, em primeiro lugar, ainda existe margem para poder otimizar o modelo do Transformer, que é praticamente o mesmo utilizado já há quase 6, 7 anos. Em segundo lugar, eles estão ainda conseguindo construir modelos compactos, modificando detalhes na forma como ele é treinado. Ou seja, a gente ainda não sabe o limite disso. E o que tudo isso significa? Isso aqui, galera, é só uma opinião pessoal minha, baseada no que eu tenho observado do mercado, tá? Então fiquem à vontade para discordar ou concordar do que for. Mas eu tenho percebido duas tendências. Em primeiro lugar, eu acho que vai se transformar cada vez mais forte a tendência de downscale do modelo, porque é muito importante que a gente consiga cada vez construir modelos com capacidades de modelos gigantes, com menor quantidade de parâmetros. Então, se em algum momento a gente conseguir chegar em modelos com a qualidade do ChatGPT-4, com 8 bilhões de parâmetros, 7 bilhões de parâmetros que podem ser rodados praticamente em qualquer computador, a gente vai ter uma massificação da tecnologia. E essa tecnologia dos modelos de linguagem, tem muita gente que acredita, eu até vou montar um vídeo sobre isso no futuro, sobre a construção de agents, que eles acreditam que os modelos de linguagem vão servir como núcleos de todos os softwares do futuro. A gente basicamente construiria uma série de ferramentas, daria para um sistema e ele poderia decidir que ferramenta utilizar. Ele vai ter esse núcleo de tomada de decisão. E agents tratam um pouco disso, até a biblioteca de Python CrewAI permite que a gente construa isso. E eu acho que quanto mais otimizado e mais compacto forem esses modelos com boas capacidades, mais disponíveis eles vão estar por aí para de fato construírem aplicações que possam ser aplicados e otimizadas para diferentes áreas. E um segundo ponto importante que eu quero comentar, que foge um pouco do treinamento dos modelos em si. O Andrew Ng deu uma palestra na Sequoia Capital, que se eu não me engano é uma das maiores venture capitals do mundo, e ele falou um pouco sobre as tendências dos modelos. E uma coisa muito interessante é que ele está muito comprado na ideia de agents, da utilização de agents e tu pegar o teu modelo de linguagem e entender como extrair o máximo dele. Então, se vocês têm acompanhado um pouco dos artigos que têm saído no mundo da inteligência artificial, dá para perceber algo muito curioso. A gente não consegue ainda compreender o que esses modelos sabem. Eles são tão complexos e tão gigantes que a gente simplesmente não entende por que eles fazem coisas que fazem, por que eles alucinam de certa forma, por que eles dão alguns resultados ou como que eles compreendem algumas coisas. E uma das linhas de pesquisa se chama, não sei se eu posso utilizar essa palavra, mas tem a ver com engenharia de prompt, que é como que a gente faz para poder extrair o máximo de performance desse modelo. Existem inúmeros frameworks para a gente poder atingir um determinado resultado. O React é um dos principais, onde a gente, ao invés de perguntar para o modelo algo e esperar uma resposta, que é o que a maioria das pessoas faz, utilizando o que a gente chama de zero shot, o React seria uma abordagem onde eu peço para o modelo alguma pergunta e eu digo, cara, antes de tu me dar a resposta, eu quero que tu pense sobre ela, desenhe um plano de ação, execute uma tarefa, observe o resultado e itere contigo mesmo nesse ciclo para obter uma resposta melhor. E o Andrew Ng nessa palestra, utilizando um framework semelhante a esse, pegando os modelos de linguagem, ele consegue fazer com que o ChatGPT 3.5 ele performe 2 vezes melhor do que ele mesmo e ele seja capaz de superar o ChatGPT 4 no quesito coding. Ou seja, eu posso pegar um modelo ruim, colocar numa arquitetura correta, utilizar a engenharia de prompt de maneira adequada e obter um resultado muito superior. E galera, na verdade isso abre um mar de possibilidades, porque pode ser
que modelos gigantescos não sejam mais necessários. Isso é uma tendência do mercado, não é verdade? Existem milhares de tendências do mercado, mas de repente uma empresa pode querer começar a construir modelos cada vez maiores, enquanto outras empresas decidem pegar modelos pequenos e extrair o máximo deles com engenharia de prompt, com técnicas adequadas de construção de agents. E outra terceira linha, de repente, pode tentar entender como fazer um downscale desse modelo. Ou mesmo misturar tudo isso, que é pegar técnicas de downscale, colocar em modelos gigantescos, que a gente tem inteligências artificiais gigantescas. Tá? Então isso ainda é muito cedo para dizer o que vai acontecer. Esses movimentos já estão acontecendo no mercado. E se vocês querem levar mais a sério a construção de aplicativos utilizando modelos de linguagem, eu tenho tentado ir nessa linha, que é trabalhar com modelos que são acessíveis localmente, ou modelos que não são tão caros para que a gente possa testar bastante e tentar focar nessas partes de engenharia de prompt e construção de agentes na qual o próprio modelo conversa entre si para obter melhores respostas. Eu acho que esse é um caminho que ele se torna muito barato e vai dar não as melhores respostas possíveis do mundo, mas respostas boas o suficientes para que a gente de fato já tenha aplicativos inteligentes rodando por aí e com uma boa capacidade. Nos vídeos futuros eu vou falar um pouco sobre como construir isso em Python, como pegar esses diferentes modelos e extrair mais potencial deles, mas esse vídeo aqui foi só uma opinião geral sobre o que eu tenho observado no mercado. Se vocês concordaram, discordaram, por favor, deixem nos comentários, quero ouvir a opinião de vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.